Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula de hoje a gente vem falar um pouquinho sobre alguns elementos dos triângulos, tá? A gente chama eles de pontos notáveis de um triângulo. Então a gente já viu que triângulos possuem vértices, lados, ângulos internos, ângulos externos, tá? Então agora a gente vai falar um pouco sobre mediatrizes, circuncentro, bissetrizes e incentro, mediano e barricentro, altura e ortocentro, tá? Então, primeiro, o que é uma mediatriz? A mediatriz ela é uma reta perpendicular aos lados do triângulo em seu respectivo ponto médio, né? Então, observem aqui. Esta reta aqui, essa reta é R aqui, ela é a mediatriz referente ao lado AB. Por quê? Porque ela passa no ponto médio, ou seja, no meio do segmento AB, certo? Então é isso que é uma mediatriz, é uma reta que passa pelo ponto médio de cada lado do triângulo, né? Então, como o triângulo possui três lados, a gente pode traçar três mediatrizes. Então aqui, ó, nesse desenho aqui, nós temos a reta T, que é a mediatriz referente ao lado CB. Por quê? Porque ela passa no ponto médio do CB. Nós temos a S, que é a mediatriz referente ao lado AC, porque ela passa aqui no ponto médio do AC. E nós temos a R, que é a mediatriz referente ao lado AB, porque ela passa no ponto médio de AB. Observem que essas três mediatrizes, elas se cruzam no mesmo ponto, nesse ponto aqui que foi chamado de O. Esse ponto O é chamado de circuncentro do triângulo. Tá? Para que ele serve? Esse ponto O, esse circuncentro, a gente pode traçar um círculo com o centro nesse ponto, tá? De modo que esse círculo fique circunscrito ao triângulo. O que é ser circunscrito ao triângulo? Tá? Significa isso aqui. Significa que o círculo ele passa exatamente pelos três pontos, pelos três vértices do triângulo. Tá? Isso que significa ser circunscrito. Observem que ele pode estar dentro do triângulo, ele pode estar sobre um dos lados do triângulo, ou ele pode estar fora do triângulo. Tá? O que vem a ser uma bissetriz e o incentro? A bissetriz ela vai dividir um ângulo, um dos ângulos ao meio. Tá? Então, por exemplo, esse segmento de reta aqui, AD, ele está dividindo o ângulo A ao meio. Então, ela é bissetriz do ângulo A. Tá? Aqui, desse lado, ela não vai pegar na metade desse lado aqui, tá? Isso não importa. O que tem que acontecer é dividir o ângulo no meio. Isso que uma bissetriz faz. Então, de novo, como o triângulo tem três ângulos, eu posso traçar três bissetrizes. Então, aqui a bissetriz, essa bissetriz AD, está dividindo o ângulo A no meio. Essa bissetriz BF está dividindo o ângulo B no meio. E essa bissetriz CG está dividindo o ângulo C no meio. Novamente, as três bissetrizes se encontram num único ponto, chamado de incentro do triângulo. Esse incentro ele vai ser o centro de uma circunferência inscrita no triângulo. Ou seja, essa aqui está dentro do triângulo, ao contrário dessa de antes que estava fora do triângulo. Né? Circunscrita por fora, inscrita por dentro. Tá? E qual que é a característica dela? Ela vai tocar todos os lados do triângulo. Ó, aqui ela está encostando desse lado, está encostando desse lado, está encostando desse lado. Tá? Essa que é a característica do incentro.
Depois nós temos as medianas e o baricentro. O que é uma mediana? A mediana, o que ela vai fazer? São segmentos de reta que tem uma extremidade no vértice e a outra nos pontos médios do lado oposto. Então, aqui nós temos a mediana AD. O que é a mediana AD? Ela sai do vértice A e vai até o ponto médio do lado oposto desse vértice. Tá? Então, essa aqui não divide o ângulo no meio, tá? Essa aqui vai exatamente no ponto médio do lado oposto. Novamente, a gente pode traçar 3 medianas em um triângulo, né? Então aqui, ó, essa aqui sai do vértice A, vai até o ponto médio do outro lado. Essa aqui sai do vértice B e vai até o ponto médio do outro lado. Essa aqui sai do vértice C e vai até o ponto médio do outro lado. As três se cruzam num único ponto, que aqui foi o ponto O, que é chamado de baricentro do triângulo. Tá? Uma das propriedades do baricentro é que ele divide cada mediana na razão de 1/2, de maneira que uma parte tem a metade do comprimento da outra. Ou seja, o que isso quer dizer? Se a gente pegar essa distância aqui, ó, do B até o baricentro, ela é exatamente o dobro da distância do baricentro até o ponto E. Por isso que ele diz que ele divide a mediana na razão de 1/2, ou seja, se isso aqui mede 1, isso aqui mede 2. Tá? E assim proporcionalmente, se isso aqui medisse 2, isso aqui ia medir 4. Tá? Sempre esse pedaço é o dobro desse. Isso vale em todas elas, tá? Se eu pegar essa outra aqui, ó, esse pedacinho aqui, do A até o ponto O, é o dobro do ponto O até o ponto D. Tá? E aí, com base nisso, vale essa relação aqui, né? Se eu fizer a divisão, por exemplo, do DG, que é, cadê o DG? D até o G. Aqui tem um erro de notação, ele está chamando o O de G. DG dividido por AG, ou seja, esse pedacinho aqui dividido por esse pedacinho aqui, dá 1/2. Da mesma forma aqui o outro. O EG, que é daqui até aqui, dividido pelo BG, que é daqui até aqui, também vai dar 1/2. Tá? E aqui no outro a mesma coisa, o FG, daqui até aqui, dividido pelo CG, que é daqui até aqui, vai dar também 1/2. Tá? E agora nós temos a altura e o ortocentro. Então, o que é a altura de um triângulo? Tá? A altura de um triângulo são segmentos de reta que tem uma extremidade nos vértices e a outra nos lados opostos, ou prolongamento deles, formando um ângulo reto. Então, a altura, ela sempre vai estar na vertical em relação a um dos lados. Então, por exemplo, aqui nós temos desenhado a altura relativa ao lado BC, né? Então, ela faz 90 graus com o lado BC e ela passa pelo vértice A, certo? Da mesma forma, nós temos 3 alturas em um triângulo, tá? Então, olha só, nós temos aqui, o mesmo que estava no desenho de cima, né? A altura relativa ao lado BC, que é essa aqui. Nós podemos traçar também a altura relativa ao lado AC. Só que observa que para eu traçar a altura relativa ao lado AC,
essa altura, tem que fazer o quê? Tem que fazer um ângulo de 90 graus com o lado AC e tem que passar pelo vértice B. Se eu for construir, por exemplo, aqui dentro, se eu quiser traçar a altura AC aqui dentro, por exemplo, ó, fazendo um ângulo de 90 graus aqui, o que vai acontecer? Essa reta não vai passar lá no ponto B, então eu não posso traçar ela aqui dentro. O único jeito dela passar no ponto B é se eu traçar ela aqui fora. Então o que foi feito aqui? Eu prolonguei o lado AC, ó, esse pontilhado aqui, ó, eu prolonguei o lado AC, e a altura então vai ser um segmento de reta que passa aqui no ponto B e faz 90 graus com o lado AC. Então a altura não precisa estar dentro do triângulo, tá? Ela tem casos que ela vai estar fora do triângulo. Então esse aqui é um deles. Então essa aqui é a altura BE, que é relativa ao lado AC. Mesma coisa acontece aqui, ó. Qual que é a altura relativa ao lado BA? Essa altura tem que fazer 90 graus com o lado BA e tem que passar pelo ponto C, pelo vértice C. Então, de novo, se eu fizer aqui dentro do triângulo, não vai dar. Eu tenho que fazer do lado de fora, ó. Eu prolonguei o lado BA até aqui. Agora sim, se eu puxar uma reta do vértice C até aqui, para ela fazer 90 graus, então ela vai produzir esse ponto F aqui, certo? Então, de novo, também essa altura ficou do lado de fora do triângulo. A única que ficou do lado de dentro foi essa aqui, né? O que acontece? Eu posso prolongar essas alturas até elas se cruzarem. Então, ó, eu tinha essa altura aqui, eu prolonguei até lá em cima. Essa altura aqui, eu também prolonguei até lá em cima. E essa altura aqui, eu também prolonguei até lá em cima. Elas se encontraram em um único ponto, tá? Esse ponto aqui é chamado de ortocentro do triângulo, ok? Então, de maneira geral, o ortocentro pode estar localizado dentro ou fora do triângulo. Nesse caso aqui ficou fora do triângulo, certo? Bom, dito isso, vamos para as atividades. Então aqui na questão 1 temos uma praça em forma de, ou melhor, um canteiro, né? Uma praça em forma de triângulo, e a prefeitura quer instalar um irrigador na região interna desse canteiro, de maneira que ele fique a uma mesma distância das laterais. Então, explique como que pode ser determinada a localização desse irrigador. Aqui nós temos uma atividade para vocês identificarem se esse ponto é em centro, ortocentro, ou circuncentro, ou baricentro. Aqui nós temos uma outra atividade, né, onde temos essa figura, onde foi dado o valor desse ângulo, que é 35 graus, e o exercício quer saber qual que é a medida do ângulo que está aqui em azul, esse ângulo aqui, tá? Que é o ângulo CAF, né? Então, aqui vocês terão que usar algumas identidades, né? Saber que, por exemplo, essa figura aqui, como é um retângulo, né? Esse ângulo todo aqui é 90 graus. Saber que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Tá? Se vocês não aplicarem isso, não vai ter como resolver. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, se eu somar esse 35 com esse aqui, olha só, esse aqui a gente sabe que é 90, né? Uma horizontal, uma vertical, esse ângulo aqui é 90. Então, se a soma tem que dar 180, eu já consigo calcular quanto vale esse aqui, né? 35 mais 90
Quanto falta para dar 180? Tem o valor desse. Certo? Posso fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Eu sei que esse ângulo aqui, quanto que é? Ele é 35 também. Por quê? Porque esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, né? Por quê? Porque esse lado aqui é igual a esse lado aqui, né? Porque eles se encontram aqui no ponto médio aqui dessa reta aqui que está dividindo esse quadrado. Aqui a gente também sabe que é 90, né? Já que aqui é 90, aqui tem que ser 90. Portanto, esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui. Então, basta calcular um deles e você já encontra o outro. E, por fim, se a gente somar esse ângulo grandão aqui com esse ângulo azul aqui, tem que dar quanto? Tem que dar 180. Por que tem que dar 180? Porque eles formam um ângulo raso, né? Olha só, um ângulo de meia volta, então 180 graus. Então, se tu já conhece esse aqui, só ver quanto que falta para completar 180 e você tem o valor do ângulo azul. Certo? Aqui na questão 4, vocês vão desenhar no caderno de vocês aí. Um triângulo com lados de 9, 5 e 6 e depois traçar as medianas e marcar o ponto G onde elas se cruzam. E dizer, né, como que é chamado o ponto G. Depois, desenhar um triângulo acutângulo qualquer. O que é um triângulo acutângulo? Acutângulo vem de agudo, ou seja, todos os ângulos são agudos, são menores que 90 graus. Depois traçar as alturas relativas aos três lados e marcar o ponto H onde essas alturas se cruzam e dar o nome desse ponto H. Certo? Então por hoje é isso, pessoal. Até a próxima.